Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí na casa de vocês, realizando as atividades e ao mesmo tempo, mantendo aí uma certa, vamos dizer aí, uma certa sanidade, em função aí até desse prolongamento, né, desse período de isolamento social. Para a aula de hoje de leitura e interpretação, eu vou falar com vocês sobre a análise dos recursos visuais e seus efeitos de sentido. Isso porque na nossa semana anterior eu estava falando da relação arte e linguagem, então nós acabamos falando sobre aspectos não verbais, e hoje eu vou complementar falando de recursos visuais e efeitos de sentido, pensando como ler esse tipo de texto, tá bom? Então vamos lá. Para quem estiver acompanhando pelo material didático, tá? No material didático do extensivo vai estar a atividade 27 no livro 3. E para a turma de medicina vai estar nível de expressão, relações entre linguagem, que é o capítulo 8 que nós já estávamos trabalhando. Quando nós pensamos em ler uma imagem, nós temos que pensar que todo e qualquer texto multimodal, ele vai congregar informações verbais e não verbais. Essas informações não verbais, elas não servem simplesmente como um ponto de apoio para ilustração, elas são objeto de informacional, objeto de conteúdo, uma forma diferente, mas com conteúdos específicos. Quando se pensa em textos multimodais, ou seja, que envolve o verbal e o não verbal, é muito interessante que vocês fiquem bastante atentos às relações intertextuais. Lembra que nós vimos nas aulas anteriores sobre intertextualidade, que é um texto no interior de outro texto. Também atenção à seleção das cores, das letras, da imagem, do foco e da organização estrutural, ou seja, como que se dá a integração dos aspectos verbais e não verbais. Então, para a aula de hoje, para auxiliá-los a estarem mais atentos a estratégias de como ler esse tipo de texto, pensando principalmente no Enem, já que é a prova que vocês vão fazer que mais cobra esse tipo de leitura, ou seja, de gêneros multimodais, eu vou trazer para vocês alguns exemplos e algumas atividades práticas aí para a gente complementar as nossas discussões sobre a relação de linguagem e também as diferentes formas de expressão. Então, vamos lá. Quando nós pegamos, vamos esconder aqui a professora, quando nós pensamos no texto multimodal, percebam que eu coloquei para vocês aí, você não quer contar essa história para seus filhos. Ajude a gente a combater o desmatamento na Amazônia. Fique sócio do Greenpeace hoje. Acesse o nosso site, Greenpeace League. Então, nós temos aqui uma retomada intertextual da Chapeuzinho Vermelho, né, numa floresta, só que essa floresta é desmatada. Então, é usado uma retomada intertextual. Os recursos não verbais aqui da Chapeuzinho Vermelho, ou seja, significaria as próximas gerações, enquanto as árvores decepadas seriam aí o desmatamento. Então, é muito importante que vocês façam essa congregação e às vezes até essa leitura metafórica, em que a criança vai significar as próximas gerações em função do desmatamento. Também é comum no Enem específico aparecerem fotos, tá? Como forma de análise. Quando se fala de fotos, eu peguei essa do dia 11 de julho de 2020 agora. Então, nós temos aqui a moto do iFood, nós temos essa casa, né, essa moradia, a empresa de entregas. Então, nós temos aqui essa foto, um paradoxo de que um trabalhador de uma grande rede de empresas vive neste lugar aqui. Ou seja, em tempos de pandemia, mesmo aqueles que estão trabalhando também estão sofrendo, tal como já sofriam anteriormente, tá? Então, aqui o foco precisa se dar tanto no iFood, na moto e aqui no tipo de casa que esse sujeito se abriga, para verificar, para chegar à conclusão do paradoxo. Em outro texto, as campanhas publicitárias são muito exploradas também, principalmente na prova do Enem. Então, eles colocam mais sabor na horta para o seu clube social integral. Sabor salsa e cebolinha, chegou. Então, colocar aqui
bolacha como o chão, né, como a terra, saindo dela aqui o tempero, está tentando fazer o quê? Uma relação entre horta, a bolacha, ou seja, uma bolacha mais saudável. Então, a partir do momento em que você vê esses ramos saindo por entre a bolacha e adentrando numa horta, ou seja, então seria um aspecto de alimento saudável. Então, bastante interessante observar como o discurso publicitário faz uso disso. No Enem específico, vão aparecer diferentes gêneros multimodais. Dentre eles, eu peguei a foto, esse aqui apareceu no de 2019, campanhas publicitárias no 2018 e também infográficos, tá? Os mais simples de ler, as fotos sempre requer, olha aqui, eu tenho uma pessoa deitada com o celular no pé, então essa integração homem-máquina. Eu tenho aqui a questão do corpo. E os infográficos é muito importante que vocês façam sempre não uma leitura literal só das porcentagens, mas que vocês observem as relações que estão sendo estabelecidas entre as informações presentes no infográfico, porque nunca se fosse para ser um texto meramente informativo e não comparativo, dificilmente ele ia ser apresentado em infográfico. E o Enem normalmente explora também infográficos. Depois, algumas campanhas publicitárias que aparecem no Enem. Não interrompa a linha da vida, doe sangue, é simples e faz muito bem à saúde. Então, aqui a caneta como a linha da vida, né? E ele faz uns questionamentos. A imagem da caneta de tinta vermelha, associada às frases do cartaz tinta vermelha sangue, é utilizada para mostrar ao possível doador que a doação de sangue faz bem à saúde, a linha da vida é fina como um traço de caneta, a atitude de doar é muito importante, a caneta vermelha representa a atitude do doador, a reserva do banco de sangue está chegando ao fim. Não interrompa a linha da vida e aqui a caneta está acabando, porque essa caneta normalmente ela vem aqui, então vocês deveriam considerar aí que a última alternativa, a reserva de banco de sangue está chegando ao fim. Como se chega a essa análise? Observando que a tinta vermelha está aqui, quando uma caneta cheia estaria aqui, tá? Então, a partir dessa junção. Depois, no de 2019, apareceu bullying, isso não é brincadeira, e no quadro esses desenhos aqui explicativos. As informações presentes na campanha contra o bullying evidenciam a intenção de quê? Então, as informações presentes na campanha. Que informação que eu tenho aqui? Eu tenho um balão com uma baleia, com um óculos, com cachorro, óculos, porco, orelhinha de burro, tá? E eu tenho aqui uma criança virada para cá, né? Triste. As informações que estão presentes na campanha contra o bullying, o que elas evidenciam? Então, a pergunta é, esse porco, cachorro, burro, evidencia o quê? As diferentes ofensas que ocorrem no ambiente escolar, malefícios causados pelo bullying, provocar uma reflexão sobre a violência física, é violência física chamar de baleia, chamar de quatro olhos? Né? Não, né? Denunciar a pouca atenção dada às crianças que sofrem bullying, não tem uma denúncia específica. E alertar sobre a relação existente entre o bullying e determinadas brincadeiras. Então, vocês percebem que, a partir do momento em que eu tenho aqui quatro olhos, burro, aqui parece-me que é de óculos também, então ele está alertando para que algumas coisas que parecem, e por que está no balão? Está no balão de fala, então são formas, né, de nomenclatura, nomes que são dados a alguns colegas, por isso que está dentro desse balão, vocês já sabem que esse balão, ele significa balão de fala, né? E dentro, aí, os dizeres, as brincadeiras, os nomes que às vezes uma criança dá a outra. Então, a partir disso, vocês colocariam alertar sobre a relação existente entre o bullying e determinadas brincadeiras. Então, bullying, aqui, mais a brincadeira. Vocês poderiam, cuidado para não pensar que é destacar as diferentes ofensas que ocorrem no ambiente. Embora apresentem as ofensas que acontecem no ambiente, que são essas aqui, o objetivo não é destacar essas ofensas,
tá? É sim mostrar que algumas brincadeiras utilizadas dentro da sala de aula, alguns nomes que são dados para os colegas, na verdade não são brincadeiras, são bullying, por isso o X e o balãozinho. Não pare de falar, pare de chamar seu amiguinho dessas coisas. Ou seja, vocês precisaram ler o balão, o X e essa figura da criança aqui virada de costas. Senão, vocês poderiam acabar assinalando a A, tá? Esse do Enem 2019. No Enem de 2018, apareceu esse daqui. Seu organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar? Né? O ideal é ir se acostumando aos poucos, com cada vez menos açúcar. E daí ele perguntava: a utilização de determinadas variantes linguísticas na campanha tem função de atingir o público. Então, embora seja um texto publicitário, que tem informações verbais e não verbais, a pergunta vai em cima da variação linguística. O sujeito teria que perceber: seu organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar. O ideal é ir se acostumando, o ideal é acostumar-se, né, aos poucos, com cada vez menos açúcar. Então, eu tenho o uso de marcas linguísticas que são comuns na oralidade, tipo ir se acostumando. Essa locução é mais comum em aspectos orais, né? Normalmente no enunciado escrito, nós falaríamos: o ideal é acostumar-se aos poucos, né, a consumir cada vez menos açúcar. Depois, por último, esse do Enem 2018, que eu achei o máximo, que usou os emoticons, né, para relações celíacas ao ler o rótulo do glúten. Tá? Então, essa imagem ilustra uma relação dos celíacos, pessoas que são sensíveis ao glúten, ao rótulo de alimentos sem glúten. Essas reações indicam, em geral: os rótulos trazem informações explícitas sobre a presença do glúten, não tem conteúdo do glúten, sem glúten e com sabor, sem glúten e barato, sem glúten barato e gostoso, uau, sem glúten mas pode ter taço, o rótulo está todo errado. Então, traz informações explícitas? Não, né? Oferecem várias opções de sabor para esses consumidores, né? Ó, as reações indicam que, em geral, de modo geral, o que os produtos fazem? Classificam o produto como adequado ou não? Influenciam o consumo de alimentos especiais para esses consumidores ou variam na forma de apresentação? Como tem ali, alguns apresentam que não tem glúten, outros que tem glúten, mas com sabor, gostei, outros têm glúten e é barato. Então, a alternativa correta seria a E, porque demonstra o quê? Que varia a forma de apresentação, não há uma padronização, embora seja uma doença super grave, que deveria ter uma padronização sobre a apresentação, não há uma padronização dos rótulos para informações aos doentes celíacos, embora exista até lei em relação a isso, tá? Então, vocês teriam que comparar todos os emoticons e as suas descrições para ver que há uma variação da forma de apresentação, tá? Não é homogênea, ok? Por fim, eu trouxe esse que é uma relação intertextual. Quem lembra da aula de intertextualidade, eu trouxe os 3 macacos sábios, né? Que não vejo, não falo, não ouço mal do outro. E aqui estava na campanha, estava no Enem de 2018, se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio e denuncie 180, com as mulheres tampando o olho, a boca e o ouvido, ou seja, para que as mulheres não omitam-se, né? Então, o texto apresenta, deixa eu tirar a professora Tatiane daqui, o texto apresenta indicação de canais de atendimento. Embora vocês tenham as indicações, o enunciado diz: para convencer o leitor, além dos verbos no imperativo, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação dos verbos do imperativo a quê? Os verbos do imperativo são associados à imagem das 3 mulheres que estão, na verdade, mandando: pare de não ver, pare de não falar, pare de não ouvir, tá? Então, a utilização das imagens. Não posso falar aqui diversos apoiadores que aparecem embaixo, duração da campanha que não aparece, divulgação do centro de defesa, que está lá o número 180, e os diversos canais de atendimento, telefone 0800, eles não estão
tentando convencer, esses estão tentando informar. Quem está tentando convencer? Os verbos no imperativo e mais a figura das três mulheres, retomando intertextualmente os três macacos sábios lá, que significa um princípio de não se omitir diante dos problemas, né? Ou seja, denuncie, tá? Fechamos então a discussão da aula de hoje. O que eu gostaria? Eu fiz uma atividade que envolve textos verbais e não verbais e o foco sempre no conteúdo não verbal, para que vocês deem uma alinhada aí no olhar de vocês sobre esses textos que agora nessa semana não são textos artísticos, tá? São textos tipo tiras, podem ser fotografias, podem ser campanhas publicitárias, porque na semana passada vocês viram a relação arte, então nessa semana vocês vão ver a relação multimodal em outra perspectiva que não numa perspectiva de influência artística, como na semana passada. Para a atividade extra, depois de responder as 4 questões, eu peço para que a turma do extensivo faça da página 146 a 148, para praticar do livro 3, e a turma de medicina 182 até 184, que são os exercícios complementares. Caso vocês tenham dúvida durante a semana, da interpretação dos textos que foram dados, fiquem à vontade de acessar o nosso canal de atendimento na quarta-feira das 16 às 18 e na quarta-feira das 8 às 9, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem e até semana que vem.